O presidente Lula quer propor a criação de um clube da paz para construir uma saída pacífica entre o conflito da Rússia e Ucrânia. Será que isso é possível? No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito desta questão. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Desde que o presidente Lula assumiu o seu terceiro mandato, ele vem sinalizando para a criação de um clube da paz para buscar uma saída pacífica para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esse suposto clube teria a participação da China, da Índia e da Indonésia. A intenção do presidente Lula parece ser muito boa. O grande problema é que geopolítica não se faz com boas intenções. E é importante deixar claro aqui, em primeiro lugar, que essa guerra não é da Ucrânia, a guerra é da OTAN. E a OTAN é presidida pelos Estados Unidos. A Ucrânia vem sendo usada, e com o aval do seu presidente, pelos Estados Unidos. A Rússia jamais aceitaria que a OTAN fizesse parte, ou melhor, que a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Isso seria como colocar o seu maior inimigo armado na porta da sua casa. Claro que a Rússia não vai aceitar isso. E aí, não adianta discutir, mas é a soberania dos países. A gente está falando sobre geopolítica. Não necessariamente as relações são justas mesmo, infelizmente. É preciso abandonar essa consciência ingênua, porque infelizmente as relações elas não necessariamente obedecem ao direito internacional, não necessariamente a justiça é feita como nós gostaríamos. Veja a atuação dos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos se impõem de maneira ilegal contra diversos países, aplicando sanções econômicas, sufocando a economia dos países, impedindo a soberania deles. É o que ele faz com Cuba e com a Venezuela, por exemplo. Nós temos inúmeros vídeos aqui para discutir essas questões. Aliás, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos a esses países já foram decretadas pela Organização das Nações Unidas como ilegais. Os Estados Unidos mantêm relações com a Arábia Saudita, com o Catar, países que violam os direitos humanos. Então, as relações geopolíticas não necessariamente elas partem de uma justiça social, infelizmente. Então, o conflito entre a Rússia e a OTAN é um conflito, é uma guerra que interessa a burguesia estadunidense, as elites econômicas dos Estados Unidos, as elites econômicas da Rússia. Portanto, nenhuma guerra, e essa segue esta mesma perspectiva, não interessa para a classe trabalhadora. As guerras não interessam para nós que somos trabalhadores. As guerras são conflitos das burguesias. Não é possível encontrar uma saída pacífica para esse conflito, infelizmente. As burguesias só irão parar quando os seus interesses forem atendidos. E isso está muito longe de acontecer, tanto pelo lado russo, quanto pelo lado dos Estados Unidos e dos demais países que compõem aí, os países europeus que compõem a OTAN. A situação é bastante delicada, claro que a população ucraniana sofre com isso, e essa população é uma vítima, como eu disse, nenhuma guerra interessa para a classe trabalhadora. Sou bastante cético com relação a essa proposta de clube da paz, acho que beira, inclusive, a ingenuidade, mas, por outro lado, é a forma como o presidente Lula tem de se posicionar diante do conflito e, em certa medida, é até interessante ele não aderir
É interessante ele não aderir às pressões dos Estados Unidos em relação a tomar partido pró-Ucrânia, pró-OTAN, porque não seria pró-Ucrânia, seria a favor da OTAN. Acho interessante, nesse sentido, a postura do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, por outro lado, acreditar que é possível achar uma saída pacífica quando há grandes interesses de elites econômicas dos Estados Unidos, de vários países europeus e da Rússia, é, no mínimo, uma ingenuidade sem tamanho.